Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos hoje para mais um momento da leitura da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos lendo o livro de 1 Samuel 15, e nós vamos ler um total de 35 versículos. E eu tenho certeza, como eu sempre digo, nós estaremos obtendo conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Hoje, uma quarta-feira de muito sol, tá muito quente aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. As chuvas, que aconteceu no final de semana ainda está causando bastante estrago e prejuízo, para os moradores ali de Caxias, que é uma cidade próximo do Rio, São João do Meriti, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Muitas pessoas estão desabrigados, devido à chuva que aconteceu neste último final de semana. Mas o nosso propósito aqui é exatamente lermos a palavra do Senhor e juntos obtermos conhecimento desta palavra maravilhosa. Hoje nós vamos estar lendo o 1 Samuel 15, como eu já falei, e um total de 35 versículos. E nós vamos obter conhecimento da palavra do Senhor. Eu vou ter que falar um pouquinho mais baixo hoje, porque a garganta tá meia esquisita, uma pigarra danada na garganta. Mas nós vamos dar continuidade a essa leitura maravilhosa. Vamos lá? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. E nós vamos ler hoje 1 Samuel 15. E como eu sempre digo, nós vamos aprender bastante, pois hoje tem três tópicos deste texto maravilhoso. Amém? Então vamos à leitura neste momento. Samuel manda Saul destruir os amalequitas, que diz assim, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Verso 3. Vai, pois, agora, e fere a Ameleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Verso 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Verso 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscada no vale. Verso 6. E disse Saul aos queneus: ide vós e retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua
juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Verso 8. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Verso 9. E Saul e o povo perdoaram Agag e aos melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos agora para o tópico 2, que é 1 Samuel 10. Deus manda Samuel repreender Saul. Vamos lá. 1 Samuel 15 e verso 10, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos agora para o versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar, e passou, e desceu a Gilgal. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Verso 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Verso 15. E disse Saul: De Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Verso 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, eu te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. Verso 17. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu a rei sobre Israel. Verso 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os
aniquiles. Verso 19. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 20. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Verso 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atende melhor é do que a gordura de carneiros. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Verso 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Verso 26. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Verso 27. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Verso 28. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Verso 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Verso 30. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Verso 31. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Agora vamos para o tópico 3, que é 1 Samuel 15 e verso 32. Samuel mata Agag. Verso 32. Então disse Samuel: Trazem-me aqui Agag, rei dos amalequitas.
E Agag veio a ele animosamente. E disse Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Verso 33. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Verso 34. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Verso 35 e final. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Amém? Então aqui está um versículo bem típico, vamos dizer assim, do que acontece também nos dias de hoje. Nós estamos falando, irmãos, nada mais do que o profeta Samuel. E quando se fala em profeta, o negócio é complicado. Porque muitas das vezes, aquilo que Deus entrega para um profeta, eu estou falando do profeta de Deus, aquele que Deus dá graça, aquele que Deus faz presente, que muitas das vezes, quando o Senhor ele entrega uma profecia para um profeta, e ele tem que entregar, se é Deus que está mandando, tem que entregar, muitas das vezes o negócio fica complicado para aquele que recebe a profecia. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes não é aquilo que vai agradar o meu coração, muitas das vezes é uma exortação, muitas das vezes é o Senhor corrigindo uma falha minha que eu sei e Ele também sabe. E o ser humano, muitas das vezes, ele quer fazer do jeito dele e da forma dele. Você observa que Deus fala com Samuel, Samuel fala com Saul, para ele ir destruir os amalequitas. O texto coloca para nós que quando chegou lá, ele ficou de olho mais na riqueza que os amalequitas tinham, como gado, como ovelha, como jumenta. Aquilo que os amalequitas tinham encheu os olhos, tanto de Saul quanto daquele povo. E você observa que Saul, ele convoca os 200 mil homens e mais 10 para poder entrar na peleja. E quando chega lá, absolutamente não fez nada daquilo que o Senhor tinha falado com Samuel. O outro tópico, Deus manda Samuel repreender a Saul, porque ele não fez aquilo que o Senhor tinha determinado. Quer dizer, ele não deu ouvido à voz de Deus, mas deu ouvido à voz daquele povo. E aquele povo, certamente, como diz aqui o texto, pegaram os gados, as ovelhas, para poder fazer o sacrifício. Não, nós vamos fazer o sacrifício ao Senhor. Mas não era isso que o Senhor tinha determinado. Aquele povo, sabendo que provavelmente Samuel estava
por trás disso, que era Samuel, que era o representante de Deus para Saul. Aquele povo falou: não, nós vamos fazer ao Deus de Samuel, vamos fazer um sacrifício. E eu acho tão interessante esta passagem bíblica que muitas das vezes a gente até já pregou ou já recitou, né, este versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente vê que este versículo ele serve para nós. Quantos irmãos se sacrificando hoje em dia dentro da igreja? Eu conheço pessoas que de tanto fazer jejum, fazer consagração, já foi obreiros da igreja, hoje está na rua. Hoje está na rua, virou praticamente mendigo. Aí você vai falar: mas meu Deus, ele orava tanto, ele buscava tanto. O que adianta você sacrificar o teu corpo e você não obedecer corretamente a palavra de Deus? Foi exatamente isso que Samuel, né, ele joga na cara de Saul. Que adianta sacrificar e não obedecer? Então, meus irmãos, você que gosta de vigília, que gosta de consagrar, que gosta de santificar a tua vida, preste bastante atenção. Nós temos que estar preparados para santificar a nossa vida. Nós temos que estar preparados para subir ao monte. Você que sobe ao monte, você que faz vigília, não é de qualquer maneira, não. É como nós estávamos conversando hoje, eu, a minha esposa, a minha cunhada Andréia. Há muito espírito de engano operando no meio de muitos lugares. E quem é que tem que ter esse discernimento? Somos nós. Se eu tenho a minha vida na presença do Senhor, o Senhor ele vai falar comigo, ele vai falar contigo também. Você não vai ser enganado por um nem por outro, não. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que buscam muito, né, o tal do reteté, né, que pula, que faz aquilo, que faz... Sou contra? Não sou contra, não. Desde que a pessoa viva uma vida em santidade ao Senhor. Desde que a pessoa não faça aquilo ali, porque como eu sempre digo na igreja, enganar na igreja é fácil. Você vai chegar na igreja de paletó, de gravata, né? As irmãs vai chegar com a saia grandona, né? Tudo bem tampado, tudo bem protegido. Amém. E agora na casa? E agora em casa? E no trabalho? Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Meu irmão, minha irmã, se nós somos o templo do Espírito Santo, eu não tenho que cuidar do templo do Espírito Santo somente quando eu vou para a igreja. Eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo aonde eu estiver. Então que esta palavra ela possa trazer para a tua vida uma compreensão. Temos que sacrificar, temos que jejuar, temos que santificar a nossa vida? Temos. Mas se nós fizer tudo isso e não obedecer a palavra do Senhor, o negócio fica complicado. É como se fosse aquele ditado que eles falam, né? Nada, 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 né? Tá no mar ali, nada, 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 cansa de nadar e daqui a pouco termina na areia, né? Morre na areia, perdeu a força na areia, lutou, não vou pro inferno, não vou pro inferno, não vou pro inferno. E daqui a pouco, por causa do teu erro, e muitas das vezes, né? Aquele erro voluntário,
Aquele erro que você sabe que é erro, que você sabe que é pecado, e você continua. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, né, sobre a tua vida. Estou hoje aqui em outro lugar porque lá em cima tá difícil. Lá em cima tá muito quente mesmo, né? Mas aqui deu pra gente gravar. Se por acaso ouviu um gritinho, né? Foi a Estezinha ali brincando ali no sofá ali. Amém? Mas que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero neste momento fazer uma oração, quero agradecer ao Senhor nosso Deus, a todos vocês que têm acompanhado as nossas lives, a todos vocês que têm acompanhado, né, os nossos vídeos. Vou ter que postar mais vídeo, calma aí, né, que tudo vai dar certo, né? A questão é exatamente de tempo, né? A questão é tempo para nós estarmos postando vídeo, mas graças a Deus, daqui um dia a gente estará, né, colocando mais vídeos para os irmãos aqui no canal Tempozinho. Eu quero fazer uma oração, agradecer ao Senhor nosso Deus por cada um de vocês que tem acompanhado a nossa live. E com certeza, se você está acompanhando, eu estive até olhando, né, o total de visualizações, tem surpreendido, né? Tem surpreendido as visualizações dos irmãos na leitura da palavra de Deus. Isso é gratificante para nós, né? Porque o meu propósito, o meu interesse aqui é eu obter conhecimento praticando a leitura da palavra. E pelo que eu estou vendo, está servindo para muitas pessoas aí também essa leitura desta palavra todos os dias no horário das 3 horas da tarde. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, o Teu milagre sobre a nossa vida. Senhor, abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa a vida desta pessoa, Pai, que necessita de uma resposta hoje, que necessita, Senhor, de uma resposta, Pai. O Senhor é o Deus que nos abençoa, o Senhor é o Deus que tem nos surpreendido com a sua bênção, com a sua vitória. Eu te agradeço, Pai, apenas me dê graça, apenas me dê força, Pai, para que eu possa estar aqui cada vez mais na leitura da Tua palavra, adquirindo conhecimento desta palavra maravilhosa. Senhor, sejas conosco, abençoa meu lar, abençoa minha família, abençoa meu filho Adriel, minha filha Adriele e minha esposa, a nossa irmã Lília, abençoa, Senhor, a minha cunhada Andréia, que está aqui conosco, a Estezinha, a Débora, Pai, abençoa também o meu cunhado Valdecir. Senhor, guarda, livra, Senhor, de todo mal, abençoa o papai do meu cunhado Valdecir. Senhor, realiza a Tua bênção, Pai. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta tarde ensolarada. Olha, a testa chega a estar brilhando aqui, chega a estar brilhando de suor. Está muito quente aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. E amanhã nós estaremos aqui para mais uma live no canal Tempozinho. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.